Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Boletim AV especial de domingo. Rapaz, e aí, já fez o seu Pix pro Vasco hoje? Caramba, que coisa de maluco essa torcida do Vasco, que ontem um desses doidos torcedores descobriu o CNPJ do clube, que dá acesso a uma chave Pix para uma conta da Caixa Econômica Federal em nome do Vasco. E aí esse doido publicou nas redes sociais o comprovante desse depósito e fez o seguinte, criou as duas hashtags VasPix e VascoPix. E aí, rapaz, virou uma febre entre os torcedores do Vasco. Quase todo mundo fazendo depósitos nessa conta de Pix, foi muito bacana, tanto que até às 5 da tarde de ontem foram arrecadados R$212 mil nessa conta do Vasco e foi uma ação totalmente do torcedor do Vasco. O clube não tem nada a ver com isso. Até agradeceu em suas redes sociais, mas foi mais uma ação dos torcedores do Vasco mostrando que essa torcida é, como eu digo, a maior torcida do mundo e a melhor torcida do mundo. Vocês estão de parabéns, inclusive até quem não conseguiu fazer o Pix, fica tranquilo, vocês também estão representados por todo mundo que conseguiu fazer esse Pix. Mais uma demonstração de amor e carinho que o torcedor do Vasco tem com o clube. Independente de qualquer pessoa, o clube, a instituição está acima de todos e esse torcedor do Vasco, mais uma vez mostrando, rapaz, essa torcida do Vasco não tem limites, graças a Deus. Mas como nem tudo são flores e o dia do Vasco não pode passar totalmente feliz, o Vasco perdeu ontem em Conselheiro Galvão para o Madureira por 1-0, primeira partida da semifinal da Taça Rio. O técnico Marcelo Cabo decidiu colocar em campo o time reserva e ele explica por que tomou essa decisão. Quando terminou o jogo do Boa Vista e na reapresentação sentamos, fizemos um planejamento já elaborado que os primeiros jogos da Taça Rio jogaria o G2, né, a equipe B, e o segundo jogo jogaria a equipe A, o G1. Então isso é um planejamento que a gente tem que pensar num todo como uma temporada, né, e talvez seja a última oportunidade onde a gente possa abrir 1-2 semanas para dar uma ênfase física, técnica e tática à equipe, que com certeza quando a gente retomar a Copa do Brasil e a Série B, a gente só vai, a priori, só jogar e recuperar os jogadores. Então eu precisava dar esse ajuste fino, esse polimento para a equipe, para a sequência. E também poder observar os jogadores prata da casa, né? Poder observar esses jogadores que hoje alguns foram muito bem e a gente acaba tirando umas conclusões e ganhando jogadores para a temporada. E a gente precisa dessa minutagem, já que o planejamento do Vasco é usar a base na medida do possível e a gente está fazendo isso numa competição como a Taça Rio, mas eu não acho nada desastroso, um placar de 1-0, jogando quase 60 minutos com um a menos e os critérios estranhos da arbitragem, 2 pesos, 2 medidas, e a gente acaba saindo daqui com um resultado que a gente tem toda a condição de reverter no próximo sábado. E a partida da volta, a segunda partida pela semifinal da Taça Rio, será no sábado, 4 da tarde, em São Januário. E para essa partida, será que o time principal volta? Será que teremos Germancano jogando como titular do time? Com a palavra, o técnico Marcelo Cabo. Nós temos talvez um dos melhores atacantes do Brasil, com certeza. E a gente já demonstrou isso no nosso trabalho, nos nossos jogos, que a gente não depende só do Cano para fazer os gols. O Cano é o nosso atacante, o nosso artilheiro, a gente confia muito nele. Mas no próximo sábado volta todos aqueles jogadores que não participaram hoje, junto com o Cano. Então, com certeza, a gente se fortalece muito. E para ficar com a vaga na próxima fase, na decisão da Taça Rio, o Vasco precisa apenas de uma vitória simples por qualquer placar para superar o Madureira, já que tem a melhor campanha que o clube do tricolor suburbano na primeira fase. Por isso, o Vasco joga por 2 resultados iguais para ficar com a vaga na decisão. E a confiança dos jogadores é muito grande nessa vaga na final da Taça Rio, como relata o volante Caio Lopes. A confiança que a gente tem no grupo, né? A gente vai ter ainda agora uma semana cheia. Dentro de casa a gente é muito forte, a gente sabe disso. E o resultado hoje, mais circunstância do jogo, né? A gente teve que se fechar mais no segundo tempo pela expulsão no primeiro tempo.
Então agora dentro de casa a gente tem totais condições, a gente sabe disso, por isso que a confiança que ele tem na gente de reverter em casa. A dimensão do campo, você acha que teve alguma influência no resultado também? Não, acho que não. Fica um jogo muito mais pegado, né? A qualidade do campo e a dimensão também fica um jogo muito mais de briga, que tira um pouco também o nosso estilo de jogo, que é mais de posse, de passe, que às vezes o campo prejudica um pouco, só que agora já passou, dentro de casa a gente vai reverter com certeza esse resultado. Caio Lopes, que entrou ainda no primeiro tempo no decorrer da partida, no lugar de Rômulo, recém-contratado, que fazia sua reestreia no clube há quase 10 anos sem jogar com a camisa do Vasco. Rômulo jogou muito bem, mas sentiu um desconforto muscular pouco antes do final do primeiro tempo e teve que deixar o campo. E aí eu perguntei sobre esse jogador ao técnico Marcelo Cabo. Confere só a minha pergunta e a resposta do treinador. Eu queria que você falasse sobre o Rômulo, pelo tempo que ele teve em campo. Ele fez 3 cortes na área do Vasco em jogadas aéreas e lá na frente teve uma oportunidade de fazer um gol. Esse jogador também vai ser importante. Queria que você falasse sobre isso. Já conversou com os médicos do Vasco em relação à situação dele física? Emerson, a gente fez uma reunião essa semana para analisar o aproveitamento do Rômulo. O Rômulo estava pautado para jogar 45 minutos. E aí era a minha opção de iniciar com ele ou eu entrar com ele durante o jogo. Como eu conheço bem aqui e sabia que ficaria um jogo de muita bola aérea, muita segunda bola, e o Rômulo tem como um dos seus pontos fortes a bola aérea, eu optei em começar com ele, utilizá-lo no primeiro tempo, tá? E no intervalo ele iria sair, que estava planejado para ele 45 minutos, como para outros jogadores que nós usamos assim, né? No final do jogo ali ele sentiu a perna pesar um pouco, então ele é um jogador muito experiente, pediu para sair 5 minutos antes, da onde ele sairia normalmente no intervalo. Mas o primeiro exame do vestiário não é nada. Eu conversei pessoalmente com o Rômulo, ele falou que não chegou a fisgar, não chegou nada. Ele vem de um trabalho muito bem feito pela preparação física e o planejamento era os 45 minutos para que ele pudesse já ganhar ritmo conjunto. E é o que vocês viram no tempo que ele estava em campo. Um jogador muito experiente, que organiza muito a saída de bola. Nós ganhamos muito na bola aérea dele. Haja visto que hoje o Vasco, com -1, não tomamos gol de bola parada, né? Eu reputo que o gol do Madureira foi uma bola que o jogador do Madureira puxou para a área de costa e eles tiveram a felicidade de cair no segundo pau num jogador, como poderia ter caído na cabeça do Tenório. Então, assim, o Rômulo se ouve muito bem, tranquilizar a torcida do Vasco, já foi feita uma primeira avaliação dele, então não é nada demais. Ele só antecipou sua saída em 5 minutos, que ele sairia no intervalo. E para fechar esse boletim AV especial de domingo, eu vou trazer uma resposta bem importante do técnico Marcelo Cabo. Ele avaliando como está o elenco do Vasco e se precisa de reforços para essa temporada. O técnico elogiou bastante os jovens jogadores da base do Vasco e até tentou esconder essa situação que o Vasco precisa de reforços. Confere só a resposta dele e mais ou menos ele deixa a entender que o Vasco precisa sim de novas contratações. A gente só vai avaliar os jovens jogadores colocando para jogar, né? Dando continuidade a essa oportunidade que a Taça Rio me traz. Cara, o que poderia mudar talvez se eu tivesse com a equipe principal hoje, perdendo um jogador no primeiro tempo, eu poderia sair também perdendo de 1-0. E eu fiquei muito satisfeito com a entrega dos jogadores, com a entrega tática deles, né? Eles competiram a todo momento com -1 e no final do jogo ali a gente teve 2 chances de empatar o jogo. Então, assim, a gente internamente estamos analisando a possibilidade de chegar pontualmente a alguns reforços, mas eu preciso potencializar esses jogadores, eu preciso continuar. Eles têm me dado um retorno em treinamento e hoje eles me deram um retorno no jogo muito bom, né? Nós temos jogadores com 18 anos, 17 anos, 19 anos no campo e apostar. A gente precisa ter convicção no nosso planejamento e ter convicção nesses jovens jogadores do Vasco. Então é isso que eu peço, confiança nos meninos, porque hoje eles representaram muito bem o Vasco aqui, com uma entrega muito grande honrando a camisa do Vasco. Pois é, e a informação que a gente tem é que o Vasco vai sim contratar novos jogadores ainda para a temporada 2021.
principalmente para o banco de reservas e serem opções para o técnico Marcelo Cabo. Duas posições são meio carentes, um lateral esquerdo um pouco mais rodado para a reserva de Zeca e também um atacante de boa estatura que sabe fazer a jogada aérea como uma opção diferente que tem no atual elenco do Vasco e pode ser também o jogador reserva para Germancano. Essas contratações podem até chegar até o início da competição, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. Só que a janela fecha para essa competição apenas em setembro, então o Vasco trata isso com tranquilidade, em sigilo, para tentar reforçar o Vasco ainda para a temporada 2021. E qualquer nova informação você vai ficar sabendo aqui no canal Atenção Vascaínos. Beleza, galera, esse foi o Boletim AV especial dessa manhã de domingo, com muitas informações, trazendo os detalhes da derrota do Vasco ontem por 1-0 para a equipe do Madureira, jogando em Conselheiro Galvão, mas tem a partida da volta, será em São Januário no próximo sábado, 4 horas da tarde, o Vasco precisando apenas de uma vitória simples para chegar à final dessa competição. E a outra semifinal começa hoje, entre Botafogo e Nova Iguaçu. E daqui a pouquinho todos os detalhes também você vai ter em outro Boletim AV, há mais ou menos ali umas 5 ou 6 horas, com o Flávio Dias trazendo todos os detalhes para você. Então por isso eu peço para você dar o like nesse vídeo, é muito importante. O pessoal assiste e não clica no curtir, é importante demais. Você que ainda não é inscrito, clica aqui embaixo, seja inscrito no canal Atenção Vascaínos e também siga a gente nas nossas redes sociais, @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, a gente dá sempre muita informação por lá. E se você ainda não fez o Pix pro Vasco, olha, o CNPJ tá aqui embaixo, você vai lá, faz um Pix, qualquer valor pro Vasco, vai ser muito bacana, e posta nas redes sociais, marca a gente também, @avascaínos, que com certeza a gente vai lá curtir a sua postagem. Grande abraço, daqui a pouquinho tem Boletim AV com Flávio Dias, à tarde com todos os detalhes, outras informações para você ligado aqui no canal Atenção Vascaínos, porque aqui a gente faz jornalismo esportivo com credibilidade de verdade, com todo o respeito ao torcedor vascaíno, porque vocês fazem parte da melhor e maior torcida do planeta. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui!